Salve capoeira, boa noite. Tudo bem? Pra quem não me conhece, sou Alessandro, Alessandro Reis, faço parte da gestão da Federação Sergipana de Capoeira. E hoje, dando continuidade às nossas lives, a gente hoje vai estar com um convidado super especial, a quem eu já começo a fazer o convite. Deixa eu ver se ele chega por aqui para poder a gente iniciar. Já registrando a presença de Micheline, formada galega, professor Ailton Cascavel aí também. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Deixa eu só ver se Paulinho, se ele se pluga aí para poder a gente começar. Verônica por aí também. Max. E aí, se vocês tiverem a mesma dinâmica dos outros momentos, né? Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, algum comentário, vocês podem estar mandando que a gente vai repassando aqui para o nosso convidado, tá certo? Eu vou até pegar aqui papel e lápis, porque aí eu vou anotando também para poder facilitar esse registro. Deixa eu ver esse Paulinho mais uma vez. Hoje a nossa temática é a contribuição da capoeira na constituição da memória cultural do povo brasileiro. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. E hoje, como a gente sabe, é dia 13 de maio, a data alusiva à abolição da escravatura, e a gente hoje vai estar tratando dessa temática. Deixa eu ver aqui que eu estou entrando em contato aqui com o Paulinho. Ele pediu só mais um minutinho, ele disse que já está chegando. Aí o amigo Rony também, parceiraço aí da nossa associação Sergipana de Basquete Master, nosso presidente. Seja bem-vindo também. Danilo Falcão, Anderson Nandino, 56 também. Só informando o pessoal que está entrando agora que Paulinho, ele já está se preparando lá, pediu um minuto, daqui a pouco ele está chegando por aí. Aí Beto por aí também. Beleza, Rony, obrigado pela devolutiva. E hoje, pessoal, como eu estava falando um pouco antes, dia 13 de maio, é uma data histórica, né? Um registro histórico para essa questão da abolição da escravatura. E escolhemos para trabalhar esse tema, a gente pensou também em trabalhar essa questão e resolvemos trazer dessa vez alguma coisa relacionada, mais aprofundada ao nosso público da capoeira, né? E fizemos o convite a Paulinho, daqui a pouco ele vai estar entrando aí para falar um pouco mais. Paulinho é um parceirão nosso no movimento da capoeira, não é? É um parceiro nesse movimento da cultura, dessas questões relacionadas à identidade cultural. O mestre Papuá, boa noite. Ele é licenciado, Marcos Paulo, em História pela UFES, especialista em ensino para a igualdade das relações étnico-raciais e é um técnico e agente cultural, militante da cultura aqui no estado de Sergipe. E ele tem uma ênfase em estudos sobre o patrimônio cultural brasileiro e sergipano. Então, dentro das agendas, das diversas agendas que Paulinho tem, né, a gente conhece ele como Paulinho, ele abriu esse espaço para vir conversar com a gente esse horário e acredito que vai ser muito interessante essa participação. Deixa eu ver se ele já está por aqui, o tempo que vocês estão entrando. Olha o Paulinho aí. E aí, E aí, camarada, tudo tranquilo? Boa noite. tudo tranquilo? Boa noite, Sandro. Boa noite, Paulinho. Estava conversando com o pessoal, fazendo um aquecimento, explicando para eles o tema da nossa live, a contribuição da capoeira na construção da memória cultural do povo brasileiro, né? E já meio que fazendo uma introdução, se apresentando, o tempo que a turma vai entrando, e vou pedir também que você fale um pouco, que você se apresente, que você diga um pouco da sua trajetória,
para depois a gente começar a dialogar sobre essa temática de hoje. Seja Então, bem-vindo e obrigado, cara, de antemão. eu, eu que agradeço, Sandro. Eu agradeço você em nome da federação, o mestre Robson, o presidente, amigo de todos os capoeiristas, né? Sergipano. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite que me foi feito por você da federação. Vocês estão me ouvindo direito? Precisa colocar fone? Dá para ouvir? Não, ele está só como, eu acho que acredito que até o tempo contribui para isso, com um LEDzinho entre a sua fala e o som chegar para a gente. Aí eu acredito que se a gente conseguir falar de uma forma mais pausada, facilita para quem está ouvindo. Só que ele está com uma interferência. Quer tentar o fone para ver, Paulinho? Tá, eu estou percebendo um pouquinho Não também, é? quando você está falando, que está pausando bem leve. Mas sabe o que eu acho, Sandro? Aham, É aham, devido ao clima que está aqui em Aracaju hoje, né? As fortes é, chuvas. Eu é, até pensei nisso. Talvez a internet não colabore tanto hoje, viu? Tá interferindo, O pessoal tá dizendo que tá bom aí, vamos tocando. Então tá. Eu sou Paulinho Lima, eu sou formado em História pela Universidade Federal de Sergipe, né? Licenciado em História. Tenho uma especialização em ensino para a igualdade nas relações étnico-raciais pela Faculdade de São Luís. Sou agente cultural, sou técnico na área do patrimônio cultural já há alguns anos que eu atuo nessa área da cultura, que é a área que atua na defesa da memória coletiva, né? Eu venho, ao longo desses últimos 10 anos, venho dando ênfase ao estudo sobre o patrimônio cultural brasileiro, mas com foco aqui em Sergipe, né? Sempre focando ao patrimônio cultural sergipano, porque além de ser uma área de minha atuação em pesquisa, em estudos, é uma área que é de ofício, né? Eu trabalho nesse setor, né? Nessa unidade, nesse organismo da cultura já há alguns anos. Então, eu venho sempre tentando me atualizar nas informações, né? Tudo que vem Perfeito. acontecendo, para a gente estar bem, né? Bem atual. Tá bem atual. Que maravilha, Paulinho. E hoje, né? Tava conversando um pouco antes com o pessoal, quando a gente pensou na data para essa sua live hoje, 13 de maio, é uma data histórica, né? Para o movimento negro, para um pouco do que a gente vai estar conversando também, porque está atrelado uma coisa com a outra. E a gente tinha pensado inicialmente num tema que falasse sobre abolição, né, sobre alguma coisa nesse sentido, e chegamos à conclusão de que seria interessante estar falando, digamos, de um dos produtos disso aí, né? A capoeira, ela permeia, ela atravessa, ela transversaliza, e ela vem caminhando junto, em paralelo, desde lá até os nossos dias atuais. E hoje, me preparando, né, um pouco para essa live com você também, eu estava dando uma pesquisada inclusive, sobre a temática do 13 de maio. E a gente hoje tem uma instituição no país e é considerada ainda, não foi colocado de outra forma, que é a Fundação Palmares, né, que é a fundação que é responsável por fazer a salvaguarda disso aí e tal. E que foi escolhido como tema para hoje, segundo eu vi nas redes sociais, uma homenagem à Princesa Isabel, na verdade. Ao bom gesto da Princesa Isabel, a figura da Princesa Isabel como redentora, como libertadora, e associado a isso, algumas discussões também que apontam para uma tentativa, é assim que a turma faz esse tipo de análise, uma tentativa de descaracterizar essa luta, que é uma luta por conquista de espaços, não é? Que aí um dos pesquisadores, inclusive, ele diz lá que a escravidão, o negro hoje continua no mesmo lugar que a escravidão colocou aquele momento lá da assinatura da Lei Áurea. E a gente sabendo que isso foi através de processos políticos e não teve uma preparação para isso também, né? Aí eu só queria estar trazendo essa lembrança para o pessoal também, porque a gente não pode deixar de registrar, por mais que alguns considerem o dia 13 de maio, outros consideram como a morte de Zumbi, aí tem essa discussão dentro do próprio movimento,
Mas eu achei interessante estar trazendo essa lembrança também, tá sinalizando essa questão, para que a gente não perca isso também, não deixe se perder esse movimento. Você quer falar alguma coisa, Paulinho? Eu posso seguir? Sandro, você, já que você iniciou, né, claro, perfeito você ter dado início a essa live nossa, né, com a turma que está aqui já assistindo a gente, mencionando e citando o dia de hoje, né, o 13 de maio, porque é um dia de, se a gente está falando de memória, né, se a gente hoje vai falar de memória, o dia Perfeito. hoje, 13 de maio, ele permite toda essa luta do povo negro brasileiro, né? Se você me permite, teve uma postagem de Jefferson Lima, nosso amigo, seu amigo também, Sim, sim. ele postou fazendo uma menção 13 de maio, que eu achei muito interessante, e já que você colocou isso, eu dei uma clicada aqui, porque coincidentemente eu tinha olhado há pouco tempo essa postagem dele, e Jefferson também, que é da área de história, né, historiador, e ele diz Perfeito. assim, reconhecer o racismo no Brasil é passo fundamental para enfrentá-lo de forma mais efetiva. Precisamos vivenciar uma nova extinção da escravatura, que transcenda o corpo da lei e faça prevalecer o seu espírito. Uma abolição que não fique no papel, que conquiste as consciências que o povo precisa. Ele dá título, o título que ele coloca nessa postagem dele é dessa forma: 13 de maio de 1888. Chegou ao fim o trabalho Isso, escravo no Brasil? isso, Será? Então, isso. tudo isso que você falou, e mais à frente, né, eu meio que organizei assim um pouco nossa conversa de hoje, que vai culminar justamente nessa essa questão da importância que a capoeira tem no combate ao racismo e discriminação, né? A Perfeito. capoeira no processo educativo, né? Perfeito. É um símbolo de resistência do povo negro brasileiro. A capoeira, da origem, ela é meio assim, nesse período aí aconteceu que o Brasil se perdeu muitos documentos, né? Muitos documentos foram praticamente Perdi. perdidos e, inclusive, se tem essa dificuldade de chegar a um consenso, digamos assim, da história, né? Dos historiadores em falar de fato, datar de fato como é que se deu origem da capoeira. Mas a gente sabe que a capoeira ela é genuinamente brasileira, né? Não vi uma confirmação de que na África já existia essa manifestação de dança, luta, da arte, como a gente hoje menciona a capoeira. Mas no Brasil, o que a gente sabe é que a vinda dos africanos que foram escravizados aqui no Brasil, né, no período colonial, então surge essa manifestação através de luta, de artes marciais, né? E você vê que o nome arte ela está ali presente, né? Então é uma forma também de resistência do povo negro ali, né? Que eles sofreram ao longo desde sua chegada aqui ao Brasil, território brasileiro. Então assim é genuinamente uma manifestação cultural brasileira, né? Do povo brasileiro. Envolve a Perfeito. dança, a luta, envolve música, né? Cantos, então assim essa miscigenação feita aqui no território brasileiro, a gente sabe, primeiramente, é bom a gente deixar claro que o Brasil ele é imenso na sua diversidade cultural, né? O Brasil tem contribuição do povo árabe, dos ciganos, né? Dos nativos. Os três elementos fundamentais no processo de construção social e cultural do povo brasileiro é o índio, né, que é o nativo brasileiro, o africano e o europeu. Então, disso se forma toda essa diversidade cultural do Brasil, que com a chegada da corte portuguesa em 1808, começa a se indagar quem é esse povo, né? Quem é o povo brasileiro, né? Isso. Logo depois, aí vem uma série de se desvendar, né? De se despertar, de tentar enxergar um pouco mais quem são essas pessoas, né? Quem é esse povo aqui, porque a gente diz que a história do Brasil é contada a partir da invasão,
né? Não do descobrimento, né? Da invasão, vamos dizer assim. Mas existia uma história antes aqui, né? Existia povos aqui que viviam. Isso. Então, a arqueologia nos conta isso, né? Isso. Claro que a escrita ela vem com a chegada dos europeus, né? Então, todo um processo aí que vai desde o período colonial ao Império, à República. Mas eu acho que talvez, se a gente for pensar como um início de políticas implementadas para a cultura no Brasil, a gente pode citar a Semana da Arte Moderna na década de 20 do século passado, né? Aham, 1920. aham. Porque aí você tinha uma diretoria de cultura e recreação, alguma coisa assim, em São Paulo, né? Tinha Mário de Andrade, que, se eu não me engano, era o diretor. Aí vem logo na década de 30, com o governo estado-novista, getulista, o período de Getúlio Vargas. Aí vem a criação do SPAM, que foi um projeto de lei oriundo de uma incursão feita por Mário de Andrade, que percorreu o Brasil para tentar também entender um pouco o que vem a ser a brasilidade, né? Quem é um povo, quem é um homem brasileiro, né? Um homem Uhum, brasileiro. Então, uhum. aí vem o primeiro órgão nacional voltado à salvaguarda, não tinha esse termo ainda, mas voltado a preservar o que se tem, né? Por mais que Mário de Andrade ele teve um pensamento bem amplo, né? Olhar a diversidade cultural brasileira que vai para a culinária, o próprio Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda citava em suas publicações, que é referência até hoje no Brasil. Uhum. Tudo se deu com a política voltada para os bens materiais, digamos assim, o patrimônio material, aquilo que a gente pega, né? O tangível, que são as edificações, as obras de arte. Tudo isso contemplava mais historiadores, arquitetos, porque já era uma tendência europeia, né? Sim. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, se veio a busca de reconstituir, de recuperar, de levantar novamente muitos locais na Europa. Então, assim, essa importância de preservar aqui no Brasil, esse início dessas políticas voltadas para a preservação do patrimônio cultural, onde a capoeira está inserida, a gente vai falar já já, ela se dá precisamente aos bens materiais, que são aqueles bens palpáveis, os tangíveis, né? Isso. Logo depois aí vem o período armorial, né? O movimento armorial, Ariano Suassuna, que vem valorizar, difundir a cultura nordestina, né? Os grupos folclóricos, o teatro, e aí vai. E depois vem o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, um órgão que estava dentro da estrutura do BINC, que hoje, se a gente for falar, pelo amor de Deus, uma live não dá, né? É Pelo amor verdade. de Deus, o canteiro que vem acontecendo desde de Temer para cá, a área da cultura é um momento para uma outra live, né, Sandro? É Uma outra verdade, live. Mas Paulinho. esse primeiro momento, a gente vem depois com o Aloysio Magalhães, que quando ele sai à frente do Centro Nacional de Folclore, ele assume o IFAM na década de 80, acho que 1982, 83. Aí, com o Aloysio, aí se vem aquele pensamento de valorizar e a importância de salvaguardar as culturas tradicionais, que vem as culturas indígena, africana, né, as comunidades tradicionais, aí vem o folclore também, um patrimônio material que a Constituição depois vai definir. Então, o ponto crucial para isso tudo que a gente falou aqui, que vem da década de 20, né? Claro que antes, mas vamos falar de formas oficiais, como políticas, né? Da década de 20 para cá, ela culmina com a Constituição Cidadã, né? A democrática, a Constituição de 1988, que ela no artigo 215, quando menciona a cultura e vem a parte do patrimônio cultural, ela define o Uhum. patrimônio cultural material e imaterial, que até então não tinha essa nomenclatura, essa denominação. Isso. Legal, introdução. Rapaz, assim, a gente só tem 1 hora para essa live aqui, mas se você tiver com tempo, é uma verdadeira aula aí para mim. A gente pode estar tocando esse negócio. Quando acabar, a gente volta.
Vai depender de você aí, porque para mim... De quem estiver assistindo de você aí. Eu Então, tô meu na irmão, quarentena. Eu só saio de casa quando é extremamente necessário. Quando eu vou levar minha mãe, quando eu vou buscar minha mãe, certíssimo, quando eu certo? preciso trabalhar, também estou em dias alternados, É verdade. uso de máscara. Então, assim, todos os cuidados possíveis e impossíveis. É, e assim, registrando, Paulinho, também, o mestre Robson, ele já deu uma entrada aí, já deu um oi, manda te dar as boas-vindas mais uma vez. O mestre Claudinho tá por aí também, Felipe Pantera, a Érica tá por aí também. É que é minha E aí, quando... esposa. Ah, sua esposa, seja bem-vinda, dona Érica, esposa de Paulinho. E aí, Paulinho, veja, você falando, é interessante porque a gente vai aquecendo, né? A gente fica muito empolgado também, que você fala com propriedade e fala com paixão. E então, a maravilha está surgindo nesse momento. E como diz o mestre Robson, que está por aí também, escondido, como ele diz, o berimbau está aqui, né? Então, a gente vai falar de capoeira. É aquela ideia que ele diz, o berimbau está tocando, o berimbau imaginário, ele está aqui. E é o que nos une nesse momento. E aí, quando você traz essa fala inicial, né? Você faz esse recorte aí da criação do IFAM, lá em 1930. Eu acredito que você deva trazer isso com mais profundidade, mas em 1930 a gente sabe que dentro da história da capoeira é um ponto crucial para a modalidade, né? Que até esse momento a capoeira era tida como marginal. A partir da década de 30 é que o Estado brasileiro o Estado brasileiro começa a dar uma abertura. A gente já ouviu um bocado essa frase, né? Começa a dar uma abertura para esse movimento que eles entendem que é um movimento necessário, né? Como uma forma de incentivo, acredito que não, como uma forma de se mostrar, de que o movimento se mostrasse para ser mais fácil o controle. Estratégia institucional do governo, a gente está falando do governo militar também, e que, para nossa sorte, veio dessa forma e a gente tomou conta e não largou mais. Mas, Paulinho, a gente fala de capoeira, né? A capoeira é muito mais, já dizia o mestre Pastinha, é muito mais do que uma luta. Capoeira é ritmo, é malandragem, é música, é poesia, é jogo, é religião, né? Ele ainda dizia mais, dentro da filosofia do mestre Pastinha. Perguntaram para ele uma vez o que é capoeira, mestre. Aí ele disse: capoeira é tudo que a boca come. Essa é a frase do mestre Pastinha. Né? A gente fala de movimento que iniciou, até onde se sabe, eu acho legal quando você fez essa fala desse recorte, porque a história ela é contada de acordo com com aqueles trechos da história que a gente acha interessante ser contado, né? Aquela parte da história que a gente não acha interessante para a formação de cultura, isso aí você vai falar melhor, muito mais propriedade do que eu, inclusive, para falar sobre isso, mas aquela parte da história que não me interessa não vai ser contado. E eu costumo dizer, em alguns momentos, que é um ditado Kwanza, africano, se eu não me engano, que o povo que esquece as suas origens é um povo dado à extinção. Se eu não me engano, é assim que diz o termo. E a gente, quando para pensar, aí você me provocou nesse sentido, quando você fez a fala dessa história anterior, que o mestre Robson, ele tem um projeto dentro do Grupo Mangangá Capoeira, independente da federação, dentro do Grupo Mangangá, que são as horas de leitura. Eu aproveito até que o mestre já está por aí, já pedindo a ele que veja uma agenda que você possa, para poder você ir brindar um bocado com a gente lá, construir junto com a gente. E ele trouxe alguns textos, se eu não me engano, na última roda, de historiadores, uma história que o pessoal não conta, de negros que foram capoeiristas, negros capoeiristas, importantes na história de libertação do Brasil colônia. E que quando os livros de história sinalizam para a gente, eles sinalizam os marechais, os generais, as patentes mais altas do exército, como essas figuras, mas não traz quem estava lá ajudando. E a gente tem capoeiristas que, enquanto o exército recuava naquele momento, ele ia para a linha de frente, porque ele acreditava que aquele momento era interessante, aquela proposta de liberdade e tal. Esses momentos é só para poder a gente já começar a conversar. Se esquece, a história se esquece disso. A história se encarrega de esquecer, não. Alguém encarrega de apagar isso da história, né?
E aí a gente fala de uma modalidade que a gente é apaixonado, inicia nesse Brasil colônia, até 1937 ainda era marginal. Quando chega nos anos 20, a gente começa a transitar nesse movimento. Alguns capoeiristas com a cabeça, alguns capoeiras, né? Eu costumo diferenciar o capoeirista do capoeira, porque o capoeira, para mim, ele vem com mais força. Não sei nem se isso existe. Aí é pensamento de Sandro, né? O capoeiro, eu imagino que é aquele cara de alma, sabe, Paulinho? É aquele cara que defende a capoeira sem necessariamente estar numa roda levantando perna. Isso que a gente está fazendo aqui é papo de capoeira. Uhum. É aquela ideia, é de alma. E tem aquele capoeirista que é o atleta. Me desculpe as pessoas que não pensam dessa forma, mas é uma forma que eu costumo categorizar até para poder acomodar melhor alguns comportamentos e alguns pensamentos. Mas vamos lá. E aí, quando chega nesses anos 20, as pessoas começam a pensar de uma forma diferente a capoeira, começam a trazer a capoeira para outros ambientes, para outras pessoas estarem praticando. Aí chega nessa década de 30, você vai falar, aí vem esse movimento, esse governo, né, reconhecer para conquistar. Aí vem 2008, esse reconhecimento, né, do IPHAN, Instituto de Patrimônio Artístico Histórico Nacional, né? Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com esse reconhecimento, acho que você vai falar disso também, vou deixar para que você... Já falei até demais. 2014, a Unesco também. É disso que a gente está falando. A gente não está falando de qualquer modalidade. A gente não está falando aqui de um karatê que vem de importado, né? E a gente tem como nosso. A gente está falando do judô, que tem nome, sobrenome e tem pedigree. A gente está falando aqui de uma modalidade que é nossa, de uma produção que é nossa, histórica, cultural, né? E que hoje é praticada, meu irmão, eu acho que você sabe disso, em 5 continentes, em mais de 150 países. O último levantamento que eu fiz aqui, as pessoas não dão com precisão, mais de 20 milhões de adeptos, Paulinho, no mundo inteiro. Metade disso só no Brasil. É disso que a gente está falando, né? E aí, meu parceirão, eu já falei demais, eu vim para te ouvir, eu deixo a palavra com você e estou aqui aberto. Não, perfeito. Sandro, você falou tanta coisa aí que seria muito relevante pontuar muita coisa que você falou, mas o tempo não permite a gente. A gente Você marca fala que outras lives. A gente marca outras lives, vai depender de você. tá, eu te marco. Você falou do sujeito, né? Os sujeitos, né? E a questão da negação. Então, assim, a capoeira é um tipo de manifestação cultural que ela ficou marginalizada durante muitos anos, né? Eu acho que é coisa de quase um século que ela passou a ser, né? Ela sai do Código Penal e ela passa a ser entendida como uma arte, né? Como uma cultura brasileira. Então, assim, olha só como a negação da história, né? E você fazer aquela seleção Isso. e por, por muitos anos você perde uma oportunidade de você ter uma cultura que claro que o processo de aculturação que aconteceu no Brasil, né? A capoeira ela surge nesse processo, né? Ela nasce desse processo de aculturação entre o povo africano, entre o povo nativo brasileiro, né? Ali tem, se a gente for começar a falar aqui e a gente fazer uma indagação, onde é que a gente encontra a presença indígena na capoeira, né? Então, assim, isso eu deixo para o mestre Robson. Onde é que você encontra, né? É A verdade. cultura brasileira. Então, tudo isso está presente. Pode É ser no verdade. gingado, na música. O jeito de ser brasileiro tem tudo isso. E a capoeira, ela faz parte, ela é uma junção da história e da memória, né? Perfeito. Desses dois vetores aí, você acopla uma construção social e a importância que a capoeira tem nessa construção, né? Ela é símbolo da cultura brasileira, é um símbolo de resistência do povo negro, mas ela é uma cultura brasileira que, digamos, de alguns anos para cá, claro que a gente tem esse título. Você falou aí, tudo isso que você falou é da marginalização ao reconhecimento, né? Em Isso. 2009,
Eu acredito, e só para não perder o foco aqui, que você fez uma indagação muito boa, eu acho que que Sérgio Soreano, né, é bom a gente conversar com ele, vocês conversarem com ele, que a gente precisa pensar, mestre Robson, presidente, em elaborar projetos para a realização de oficinas temáticas. Isso é fundamental. A capoeira, ela abrange vários temas, que vai da patrimônio, que vai da história do Brasil, que vai da educação, que vai do combate ao racismo, que vai da dança, da música, assim, o jeito de ser brasileiro. Você encontra na capoeira isso. Então, quando a gente fala da capoeira na construção social, contribuição da capoeira, é tudo isso, né? Não tem algo que possa se definir numa única frase. A gente está definindo uma única frase, mas é tudo isso, né? A capoeira. Tem essa ligação aqui bem no meio da live, né? Depois eu... Tranquilo. Então, a história, ela é fragmentos, né? Da memória individual e coletiva. Então, assim, você pode encontrar a memória mais do que o que está na nossa mente. Então, aquilo que está nos objetos artísticos, né? Aquele bem cultural, você encontra a memória ali. Você pode encontrar um documento simples numa edificação histórica, né? Vamos trazer aqui para Aracaju o Palácio Olímpio Campos, ali que foi saído do governo. Ali é um documento, né? Ali você encontra um patrimônio edificado. Então, a capoeira, ela é algo que você não toca, porque o reconhecimento da capoeira é a roda de capoeira e o ofício dos mestres de capoeira. Então, assim, o IPAM, a inscrição da capoeira, ela dá em 2 livros, como o ofício dos mestres e como forma de expressão, que é a dança da capoeira, né? A roda de capoeira, a roda de capoeira, perfeito. E o ofício de mestres. A roda vai para a Unesco, né? Como Patrimônio da Humanidade em 2014. Então, como você falou, que eu nem sabia que tinha essa quantidade de países, viu, Sandro? Imagine como a cultura brasileira vai além fronteiras, né? Isso se deve muito isso para a capoeira. Então, eu acho que os capoeiristas têm essa compreensão. Às vezes que eu participei de um encontro, de um evento, de uma conversa como essa nossa aqui, sobre capoeira, eu fico sempre mais eufórico, porque a capoeira é algo impressionante. É um fenômeno que sempre vai ser um fenômeno, porque ela está assim, ó, girando como uma ginga cultural, né, mestre Robson? É verdade. Ela traz mais pessoas, ela forma pessoas, né? Ela cria uma relação de pertencimento completamente, porque a arte ali envolvida e o jeito de ser nosso brasileiro está na capoeira. Então, é uma questão intrínseca, né? É algo que é impressionante. A capoeira é uma das manifestações cultural brasileira que eu acho que ela caminha por várias temáticas, né? Ela permeia vários... Então, isso tem que ser tratado através de oficinas. Oficinas é fundamental a capoeira tratar, e eu acho que é algo que a federação tem que... Eu acredito que o mestre Robson, ele pensa assim, porque naquela discussão dos mestres, naquela roda, na Semana Municipal de Capoeira de Aracaju, teve algo, né, que mencionou isso. Mas a gente pode pensar, Sérgio Soreano, como diretor de cultura da federação, e tem um projeto, né, para esses 4 anos de gestão aí dessa nova diretoria, e a realização de oficinas temáticas. Coloca a cartolina lá atrás, né, coloca os alunos no pátio, na quadra, seja onde for, vai dividindo por turma, vai dividindo por série, seja para, né, não ter aquele grande quantidade de alunos, para não embaralhar um pouco, para aproveitar mais o tema e trabalhar questões que vai até o combate ao racismo, né? Perfeito. Questões da história, da memória, da importância. Eu já me coloco à disposição na parte da oficina, eu vou falar sobre patrimônio cultural brasileiro e sobre memória. Então, pode já contar comigo. Já está anotado aqui. Passar para Sérgio amanhã. Cultural brasileiro. É um patrimônio vivo brasileiro a capoeira, né, gente? Beleza. É incontestável, indiscutível isso. Repita aí, Paulinho. Patrimônio cultural brasileiro e...
Patrimônio Cultural Brasileiro, a oficina, Isso. é, a gente pode pensar, mas é algo que liga história e memória. História Mas a e memória, capoeira, perfeito. como né, a gente pode pensar direitinho aí como é que a gente vai fazer essa oficina. Paulinho, já está aqui anotado. Olha para isso. E aí, Já está Paulinho, anotado, né? já está anotado aqui, já Diga, estou aqui, seu papelzinho de lado, meu pensamento já irmão. está materializado. O papelzinho de lado e a gente está anotando aqui. Já aproveita, já vai pegando as ideias, meu irmão, e já vai para a perspectiva de fortalecimento, vamos embora. E nessa continuidade, Paulinho, além de tudo isso que você já pontuou, ainda tem esses aspectos. Eu não sei se foi eu que não sei se todo mundo está percebendo. Ficou Tá baixo baixo o para mim. áudio? Ficou baixo aí? É, Vamos ver aí com o pessoal. O pessoal consegue ouvir a gente direitinho ou tá baixo o áudio? eu consigo ouvir, mas só está um pouquinho baixo. Talvez seja para mim. Tem Ó, uma Paulinho, pergunta aí, né? já botaram aqui, ó, repare. O mestre Papuá tá por aí também, um dos nossos diretores. O mestre Papuá é o diretor de Capoeira Inclusiva, né? A gente tá pretendendo uma live com ele também, já tá planejando isso aí também, para ele falar um pouco dessa experiência dele, dessa capoeira especial. E ele já botou aqui, ó, seria interessante que a federação já confirmasse com o Paulinho para passar esse conhecimento. Mas, Papuá, eu já anotei aqui, meu irmão. Já está no papel aqui, já anotado esse compromisso de Paulinho. E Paulinho é parceiro, Paulinho militante da cultura. E então a gente vai querer sim essa parceria de Paulinho Mestre também. Papoá. Teve outro aí também, não foi, Sandro? Foi, Ah, vamos ver foi quem. ele. É ele, Então, a Papuá. gente poderia pensar no momento, Sandro, com os mestres, né? Perfeito, A perfeito. gente poderia passar um momento com os mestres, reunir os mestres para a gente amadurecer mais é, essa questão de como a gente trabalhar a capoeira pelo viés do patrimônio, né? Como a gente difundir mais. O papel fundamental do mestre além da transmissão de conhecimento para a geração, né? Eu não tive acesso ainda ao dossiê. Na época, 2009, eu li bastante, em 2014, mas eu não sei como foi que a Unesco. A Unesco é a roda, mas no IPAM também tem o ofício dos mestres. Mas eu Ofício dos sei mestres. que, porque como eu sou da área de patrimônio, a gente também tem essa questão do registro, né? E a gente está falando desse dispositivo, que é o registro. O papel do mestre é ele Salvaguarda da transmitir capoeira. ali na prática, mas também a oralidade, né? Então, Perfeito. assim, a oralidade do mestre é o quê? É memória, é pura memória, são fragmentos ali da história, né? É a contação de história através ali da memória dele como indivíduo e da memória coletiva, né? Da capoeira como um todo, né? Dentro de quê? Dentro de uma construção social, dentro de uma contribuição da capoeira para a constituição da cultura brasileira. Então a gente precisa só sentar todo mundo e conversar mais sobre isso, né? Para que É passe, verdade. porque talvez um mestre, digamos assim, vamos ser matemático, me desculpe se eu fizer dessa forma, mas se a gente pensar, eu vou pensar muito, se a gente tem 1.000 mestres de capoeira aqui em Sergipe, será que os 1.000 têm eles transmitem conhecimento, isso é indiscutível, da forma deles ali, de dar aula, né? De conversar com o aluno e tal, mas para ministrar a oficina, né? O mestre tem que estar ministrando a oficina também, porque é ali, ó, Sim. você está sempre de forma metodológica, né? Então é só o que eu posso contribuir. A gente arrumar forma de como o mestre pode, junto com o pessoal do IFAM aqui de Sergipe, que já está trabalhando na questão do plano de salvaguarda, né? Perfeito. Eu acredito que é potência para esse movimento, né? Potência para esse movimento. Jorge E o, Maclin, me, amigo Jorge, é, história e o também mestre, aí, o foi mestre, contemporâneo lá na universidade, do o Museu mestre Histórico de Robson, Sergipe. Jorge, né? Seja bem-vindo, Jorge. Jorge Que bom que você Maclin. está por aí também. E aí, antes dele, você vai ver aí, Lindamara Mendonça é a ferramenta, na verdade, né? O instrumento que o mestre está utilizando, porque ele está com um problema no aparelho dele. E aí ele está dizendo aí que Paulinho vem dando muita contribuição e vamos promover ações na área cultural. Aí ele assina, mestre Robson, né? Só
endossando e reforçando um pouco do que você fala. Que bom, que bom. Eu acredito, Paulinho, assim, na potência desse movimento, porque o pouco que eu tenho acompanhado, não só os nossos mestres, mas a nossa capoeira, ela está desejosa desses movimentos, né? A gente precisa estar acompanhando esses movimentos. A capoeira, quando alguns estudiosos falam que a capoeira precisa estar na academia, não é só o processo de intelectualização da capoeira, mas eu acredito que é como você fala, é a instrumentalização para que a gente ocupe esses espaços também, né? A gente precisa da metodologia para isso aí, precisa, é claro que precisa, né? Urge isso aí. Então a gente precisa estar qualificado para isso. Aí quando fiz essa fala inicial mal comparando, né? Não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas há pouco tempo atrás teve um movimento que foi criado no nível nacional de uma declaração de amor, a grosso modo dizendo, ao judô. Né? Então vamos lá, vamos abrir as portas das escolas, as portas da instituição, porque o judô é esporte olímpico, aquela conversa toda. E a gente sabe que tem esse público de uma arte que é tão nossa, que já foi solicitada, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, porque a gente tem público para isso, e um dos critérios é público. Mas a gente não tem uma organização, que é o outro critério, que é precisa ter uma organização para poder bancar, para que a capoeira faça parte de Jogos Olímpicos. Quer dizer, ela não entrou nem como arte de demonstração. No Brasil, o movimento não conseguiu ser organizado ao ponto de levar como uma demonstração a capoeira. Tiveram outras modalidades que foram como demonstrativas, mas a capoeira no país Brasil, que é o país da capoeira, a gente não conseguiu esse movimento. Então, eu volto a dizer, a gente está ansioso por isso. Eu falo de um aluno que tem acompanhado o movimento há bastante tempo. Eu estou afastado das rodas de capoeira desde 2005, que foi quando, no meu processo de faculdade, eu comecei aquele lance de monografia, e aí fazendo clínica, porque eu sou formado em psicologia, e aí tinha que fazer clínica, e aí o tempo que eu tinha era para me virar, era trabalhando, a realidade de muita gente, muito brasileiro, né? Era trabalhando de manhã e de tarde, estudando à noite, saía às 5 horas, quando chegava à noite era hora de dormir, era só para dormir, para ter energia para outro dia. Então, naquele momento, o meu foco estava voltado para a minha formação, e eu precisei me afastar. Mas me afastei da roda física, né? Trazendo o mestre Robson mais uma vez. E o meu mestre, que é meu mestre Bidui, que é uma figura muito massa, você precisa conhecer, eu não sei se você conhece, o mestre Bidui, você precisa conhecer, que é uma figura bem interessante, assim, a cabeça, você começa a conversar, é pior do que nós dois conversando junto assim, porque ele sozinho dá nós dois juntos. É só para você imaginar a figura do mestre. Você vai ter oportunidade de conhecer. E ele nunca deixou que eu me afastasse. Então eu costumo dizer que hoje o meu jogo é em outra roda. O meu jogo é em outra roda, né? Eu sempre procurei estar acompanhando o movimento do que estava acontecendo, sempre me desdobrei para poder estar nos momentos com o mestre Robson, porque eu acho que isso me acrescenta, sabe, Paulinho? Aquela ideia, eu como psicólogo falando, daquele estresse, as pessoas podem não acreditar, mas quem vive isso sabe o que eu vou falar. Quando você chega numa roda de capoeira, meu irmão, por mais que você vá para ouvir, você se aproxima da roda, você começa a bater palma, você aterra, a ideia do aterramento mesmo, sabe? Você aterra aquelas energias todinhas que estão lhe consumindo, elas vão por terra. A capoeira, ela traz para a gente uma coisa que é cultural, isso tudo que você colocou, mas ela tem uma coisa assim de soma falando, energia corporal, que ela te movimenta para outro lugar. Você entra em transe. Alguns mestres falam isso, alguns teóricos falam sobre isso. O jogo na roda de capoeira é transe, e eu concordo plenamente com isso. Quando você escuta aquele atabaque batendo, parece que seu corpo começa a vibrar em sintonia com o atabaque. Então você está ali acelerado por causa da ansiedade. Quando o cara começa a bater aquele atabaque ali, seu coração parece que ele vai na sintonia, você está ouvindo o berimbau, daqui a pouco você esquece do mundo. E na roda de capoeira, é você, o seu parceiro ali na hora, que na verdade os dois viram um. É disso que a gente está falando, né? É disso que a gente está falando. Existe uma capoeira competitiva, uma capoeira de contato, isso é fato, né? Mas quando os dois se encontram na roda de capoeira, parece que os dois viram um.
E é uma arte que desenvolve força corporal, desenvolve agilidade, flexibilidade, né? Essa liberação de endorfina que a gente tanto está precisando, meu irmão. A capoeira proporciona isso. Melhora cardio, respiratório, quer dizer, ela é completa. Ela é completa. Né? Fora que ajuda também, para quem gosta, a hipertrofia aliado à flexibilidade. É uma das poucas modalidades que te proporciona isso. Né? Paulinho, a gente já está aqui pelo meu cronômetro, 51 minutos. Aí eu quero propor o seguinte, para mim tá massa aqui. Se cair, 40? 51 no meu cronômetro. Aí, se cair, o pessoal que tiver a fim de continuar, a gente reinicia, tá? Só queria fazer essa observação, porque quando a gente fala de capoeira, a gente está falando disso, né? A gente está falando disso. Então, eu acredito que essa energia, nesse momento, e aproveitar a expertise, o know-how, é a gente pegar essa energia que a gente consegue sentir nessa roda de capoeira, no momento da roda jogada, e trazer para essa outra roda, que a capoeira tanto está precisando agora também. Né? A gente está precisando dessa energia em outros locais. Né? A gente está precisando dessa energia para outras brigas, permita chamar de briga, para outras lutas, para outros movimentos de construção. Tá? Olha, a gente está com o Irineu Fontes aí também, seja bem-vindo, contra a mestra madrinha. Pois não, passa a palavra, meu irmão. Olha, a gente não pode deixar de forma alguma falar sobre a Lei 10.639 e a dificuldade de implementação dessa lei, né? Para você ver, quando a gente falou da negação dessa história, né? A história da cultura afro-brasileira que envolve capoeira, isso está associado nitidamente a um controle ali social, né? E de ideologia, de dominação ideológica. Então, assim, para você ver quanto tempo leva para a gente, de fato, conseguir implementar algo positivo, né? Porque esse processo de discriminação, de negação, né? Essa questão de você não enxergar essa diversidade cultural brasileira, como a gente falou desde o início, que a Semana da Arte Moderna em 20, ela começa a dar um início, como política pública, né? Aí vem a década de 30 com o SPAM, Movimento Armorial, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, para você ver, e vem a questão do processo educativo, né? A questão da lei que naquele encontro da semana de capoeira aqui de Aracaju, vocês mencionaram bastante isso na roda de mestre, a dificuldade que tem trabalhar capoeira nas escolas, né? Capoeira, não só o professor ali, que é da instituição, né? Que é mestre de capoeira, em seus horários ele está formando turma ali para ele dar aula e tal, mas isso dentro do processo pedagógico, né? A Lei 10.639, ela possibilita isso, né? Ou determina, de certa forma, que a história a cultura afro-brasileira, a história cultural afro-brasileira seja trabalhada nas escolas. Então, assim, acho que isso ainda precisa focar bastante nisso, porque é importante, porque você trabalha na valorização, você trabalha na questão do combate ao racismo, né? Quando a gente falou agora há pouco que a capoeira precisa trabalhar com oficinas temáticas, porque a capoeira ela permeia vários campos da cultura, né? Que vai da memória, da história local, da história do Brasil. O mundo hoje, né, reconhece a capoeira como patrimônio da humanidade, né? A roda de capoeira. Então, oficinas são trabalhos que eles são cruciais, né? Você está trabalhando ali uma educação patrimonial, que é uma das ferramentas mais imprescindíveis na salvaguarda do patrimônio cultural, da memória coletiva do povo, redundante, né, na memória coletiva. Então, assim, na valorização da história local. Então, quando você, por exemplo, a gente está aqui em Aracaju, a gente está em Sergipe, território sergipano, trabalhando a capoeira, você vai trabalhar. Cada município vai trabalhar a história local, como é que a capoeira surgiu naquele município. Então, você vai estar trabalhando a história, a memória, o patrimônio, a cultura, a diversidade cultural. Olha como a capoeira era um leque que possibilita você trabalhar com várias a identidade, temáticas né? A identidade do território. Né? Verdade. E da educação. Então, eu acredito que a capoeira, repare como a capoeira, ela possibilita a criação de ações
partilhadas e compartilhadas de forma interdisciplinar. Que você vai envolver a academia, você vai envolver o mestre, que é o grande detentor de estudo, né? Quando a gente fala em metodologia, o mestre, se ele falar, eu não preciso de metodologia, claro, ele não precisa, ele já tem a forma dele transmitir o conhecimento, né? Se ele, quando você desenha uma estrutura ali de como você vai realizar a oficina, deixa o mestre trabalhar, ele vai saber como é que ele vai trabalhar aquilo ali. Você só vai colocar no papel uma divisão cronológica, uma estrutura de início, meio, fim. O mestre vai se encaixar ali. Ele não precisa que a gente ensine como é que ele vai fazer, né? Ele não precisa disso. Muito pelo contrário, a gente precisa aprender dele como é que a gente vai trabalhar com a cultura que ele detém ali, que também é nossa, né? A cultura também é nossa. Então, a capoeira possibilita de você trabalhar. Repare, o meio ambiente também trabalha a questão da capoeira, né? Quando você vai lá para o corte, quando você vai lá, a parte tangível, o acervo tangível da capoeira que envolve o biribau, então tudo isso aí vai para a natureza, né? Você vai para a gestão ambiental, você vai para a conservação do meio ambiente, tem que trabalhar a educação ambiental na capoeira também, né? Imprescindível, é fundamental trabalhar a educação ambiental na capoeira. Isso é algo urgente. Como tudo do meio ambiente é urgente. Então, a capoeira precisa trabalhar a questão da apropriação do homem, né, com o seu ambiente, com o seu meio ambiente, com a natureza, para a sua produção, sua indústria cultural, né, digamos assim. Então, a capoeira possibilita você trabalhar com a educação, trabalhar numa secretaria de igualdade racial, uma secretaria de cultura, que ela vai ficar ali, a secretaria de cultura ela vai ser o centro ali da união desses outros setores, né? Então, a capoeira é muita coisa, Sandro. Neo Fontes pode colaborar bastante aí. Faz uma live com ele aí também, viu? Irineu, né? Abrir essas fontes para a gente aí. Porque eu volto a dizer, é interessante. Quanto mais informação a gente tiver, é mais fácil para a gente tomar as decisões também, né? A gente está no movimento nacional, inclusive. Mestre Cauã está por aí, é o Mestre Cauã, né? É o Mestre Ademir, é isso? Pela foto aqui, eu acho que é o Mestre Cauã, está por aí também. Do movimento nacional dessa, como é que eu posso dizer, da regulamentação dessa prática da capoeira, né? A gente conversou sobre isso um pouco lá na roda de mestre, como você fala. Então, é um público que é carente de informação. Alguns movimentos nacionais estão acontecendo, a gente consegue acompanhar pelo Instagram, por algumas redes sociais, e eu concordo contigo. Ô, Sandro, Oi, meu filho. deixa só eu falar uma coisa aqui rapidinho. Dentro dessa forma de essa instrumentalização, né, de ações, ferramentas, dispositivos. Quando o Neu entrou aí, é algo também que eu já estava pensando em a gente entrar nisso, que é a questão da importância de você ter um plano municipal de cultura, um plano estadual de cultura. Nós temos o Sistema Nacional de Cultura que está... Não vamos nem entrar agora nesse assunto, mas a gente poderia trabalhar depois uma live para a gente também ver como é que a capoeira ela foi inserida dentro desse plano, né? Laranjeiras foi o primeiro município aqui em Sergipe a ter um plano municipal de cultura, é o único, né? Aracaju não tem ainda um plano municipal de cultura, precisa trabalhar um plano municipal de cultura, Aracaju precisa ter. Então vem essa discussão, como é que está o Sistema Nacional de Cultura? Vale a pena hoje discutir o Plano Municipal de Cultura, se o governo federal ele não dá importância nenhuma para a cultura, mas vale sim a pena, precisa ter um plano de Estado, né? Você precisa ter um plano de Estado voltado para a cultura, porque ele fica ali durante um período, entra governo, sai governo, o plano está ali. Vai ser cobrado pelos agentes culturais, pelos brincantes, pelos os detentores culturais. Então, assim, eu acho que é um ponto que vocês precisam trabalhar na federação, como é que a capoeira, como é que ela foi vista, pensada e trabalhada dentro de um plano de cultura, né? Onde é que a capoeira entrou ali? Você chegar assim, plano de cultura, onde é que a capoeira entrou aqui no plano de cultura, né? Onde você vai para o Brasil, pensar Brasil, né? Pegar ali leitura sobre conferência, onde é que cita a capoeira aqui?
vamos ver se tem algum estudo para trabalhar sobre isso. Isso eu digo dentro vocês capoeiristas, o mestre, né? Isso não dá para trabalhar na sala de aula, mas para vocês ali é importante trabalhar, ver como nós fomos lembrados como, né? Aham, é verdade. O mestre Robson está pedindo para poder fazer a correção da minha fala aí, que eu falei a roda de conversa, né? Mas foi uma roda de conversa e o nome foi Papo de Mestre, né? Foi o movimento que a gente fez lá na semana da capoeira. Paulinho, meu irmão, bom demais, bom demais. Eu acho que a gente precisa marcar outros momentos aí para a gente estar destrinchando e até estar trazendo aí o que você acha que tem que trazer para esse público, para a gente estar sinalizando, ou através daqui da federação, ou a gente tentar ver outras ferramentas. Olha, eu tenho algumas publicações que eu vou separar, algumas duplicatas que eu tenho, eu vou separar para a federação, viu? Opa, já tem algumas show. aqui que eu separei, tudo voltado ao patrimônio. Show. Tem Muito que bom. falar com o Sérgio para vocês começarem a pensar nos grupos da capoeira, né, nas associações, nas entidades, fazer projetos e participar. Aqueles que já têm projeto aqui, o Prêmio Rodrigo Melo Franco, ele premia. Essa aqui é de 2015, mas já tem muitos anos, é anual. Eu não sei esse ano como é que vai ser. Mas, enfim. Beleza, meu amigo. O mestre está aí junto, né? A diretoria está aí presente. E só o Sérgio que não conseguiu entrar, mas o Sérgio também tem as agendas dele lá. Ele estava ciente, pediu para trazer o abraço, inclusive. E amanhã eu tô com ele, que a gente trabalha junto. E eu vou estar lembrando isso a ele aí, dizer das suas dicas. E o mestre está junto aí, pode ajudar a cobrar.